E aí, galera, e aí, pessoal? Eu decidi que a cada domingo agora eu vou apresentar um quadro, eu vou gravar uns vídeos falando da minha experiência em vários bairros onde eu morei. Porque eu já morei em João Pessoa toda. Só pra você ter ideia, eu já morei, vamos fazer as contas. Primeiro eu nasci em Patos. Com pouco mais de um ano eu fui pro Rio de Janeiro. Depois voltei para João Pessoa. Aí eu morei no Costa Silva, Hernani Sátiro, Centro, Jaguaribe, ahn, Bancários, Mangabeira, Castelo Branco, Água Fria, Jardim Cidade Universitária. Onde você imaginar eu já morei. E em cada lugar desse eu tenho uma história interessante para contar. Por exemplo, Costa e Silva. Costa Silva hoje é um bairro bem estruturado. Na minha época era na longe, lá na caixa prego, lá na puta que pariu. Bom, um episódio do Costa Silva. Um episódio que fez com que eu tivesse pela primeira vez a noção da desigualdade social. A minha rua era de terra, um pouquinho no final da rua, um pouquinho depois do final da rua, tinha um campo enorme, um campo de futebol, em que a gente jogava bola, etc. e se divertia. Para quem é pobre, para quem nasceu pobre, o mundo é um playground, né? É Mirabilândia o mundo. Aí veja, chegou a época de tanajura. Todo mundo sabe o que é tanajura, né? Que é aquela formiga rainha. Na verdade, ela vai se tornar a rainha de um formigueiro, né? E começa a esvoaçar aquele mundo de tanajura. E a primeira brincadeira era você cantar a musiquinha para fazer a tanajura pousar. Cai, cai, tanajura, que é tempo de gordura. Cai, cai, tanajura, que é tempo de fartura. Massa, né? A tanajura caía. E a gente, abestalhado, menina abestalhada, achando que era por causa dessa música que a tanajura caía. Bom, pra que pegar a tanajura? Eu pensei que era só uma coisa lúdica, né? Mas a galera comia tanajura. E comer tanajura não é o problema, porque menino, em bairro assim distante, que tem muita área verde ainda, tem muita árvore, come de tudo. Olha, o que der para enfiar na boca a gente come. Murta, castanhola, pular na casa dos outros para roubar jambo, manga, pitanga, acerola. Bicho, o que tiver a gente come. Amadureceu, o carro no chão a gente passa assim, ó. Só pra areia e come. Não tem nem aí, minha amiga. Bem dá gosto ao cão. Aí beleza. Você acaba juntando tanajura numa lata. E eu pensando, porra, pra que isso no final das contas? Aí depois, tirando a bundinha da tanajura pra fritar numa lata, né? Aquelas latonas grandes. Frita com manteiga, óleo, joga farinha e come. Eu já achei um absurdo, né? Comer formiga? Pra quê? Mas juntei numa lata, mas naquela coisa da brincadeira, né? Da coisa lúdica. Até que menino, ele não tem dimensão dessas desigualdades. E menino é extremamente democrático. Pelo menos eu fui. Na minha pobreza, na minha infância, fui extremamente democrático. Eu brincava com qualquer criança. Podia ser preta, branca, amarela, azul, vermelha, pobre, o que for. É criança, quer amizade, eu brincava. E a gente brincava muito, porque era um bairro de periferia, muito de periferia na época. E tinha muita criança pobre e negra, então aí é que tinha muita questão do preconceito. Mas criança não tem preconceito. Pelo menos eu não fui criado com preconceito, até porque eu era pobre também. Apesar de ser não ter passado tanta necessidade quanto as outras figuras que eu vi. Mas aí o que me chocou foi ver uma criança dizendo assim: eita, hoje lá em casa vai ter mistura. Rapaz, eu fiquei olhando assim e eu devia ter uns 7 anos no máximo. 7 anos com um físico de 5. Mas eu fiquei olhando aquilo e pensando, caramba, porque aqui no Nordeste, para quem não sabe, mistura é a carne.
Porque você come o arroz, o feijão, o cuscuz, o macarrão e tem a mistura. A mistura é a carne, a galinha, é o ovo, é o peixe, é o que tiver, sardinha. Então eu fiquei imaginando, caramba, esse rapaz, esse menino vai levar a tanajura para casa para comer como carne. Eu nunca esqueci isso. Repare, eu devia ter entre 6 e 7 anos. Eu nunca esqueci isso. Imagine, a tanajura, a bunda da tanajura frita ia ser a mistura da refeição daquela família, daqueles meninos. Foi quando eu comecei a ver que a minha vida, apesar de difícil, não era tão difícil assim, não era tão complicada assim. Aí outra coisa, outra lembrança desse bairro. Uma vez eu fui à feira com minha mãe e insisti para ela comprar uma coisa que na época era um lançamento extraordinário, que era Quick. Vocês lembram de Quick? Quick, que era uma espécie de coisa para misturar no leite. Era um pozinho que tinha de chocolate, mas tinha de morango. Quick de morango. Bicho, era um sonho de consumo, Quick de morango. Aí, beleza, minha mãe, depois de muito moer, porque a mãe diz assim, ó, se sobrar, depois que eu fizer a feira, se sobrar, aí eu compro esse Quick aí para você. Ela comprou uma latinha de Quick. Era uma latinha assim, pequenininha mesmo, né, que vinha um coelhinho e tudo. Bom, mas cadê o leite para tomar esse Quick? Eu pedi o Quick e depois descobri que o Quick se toma com leite. E eu doido para tomar esse Quick, para saber como era o gosto desse Quick. Aí eu fui na vizinha, que nas comunidades mais carentes, os vizinhos são muito mais solidários, né? Você pede ali um vizinho uma xícara de açúcar, você pede ao vizinho um copo de farinha, você pede ao vizinho várias coisas, e um copo de óleo, né? E aí vai. Aí eu inventei uma história, que eu não lembro agora qual foi a história, para pedir à vizinha um copo de leite. Mas eu inventei a história lá, aí ela disse, meu filho, não tenho leite aqui não. Aí quando eu já ia saindo, ela fez, tem leite de coco, serve? Aí eu fiquei pensando, serve. Bicho, aí eu tomei, levei para casa um copo de leite de coco, aquele leite de coco de garrafa, que é ruim mesmo. Aquilo é ruim com força, né? Não chega nem perto do coco mesmo. E aí eu misturei com o Quick para tomar. E a impressão que eu tinha é que o leite de coco já estava meio vencido, né? Fica com um gosto assim estranho de meia usada, né? Aí eu misturei, mas horrível. Mas eu feliz da vida, porque eu estava tomando leite com Quick, sabor morango. Maravilha. Então essas são algumas histórias que eu lembro desse bairro, que é o Costa e Silva. Tem mais histórias, como aqui um bingo. Minha mãe foi num bingo. Foi num bingo e no bingo, eu odiava bingo. Ela foi num bingo que era uma igreja que patrocinava lá, acho que era uma igreja católica, que ainda hoje tem por lá. E o bingo valia uma geladeira. E eu estava nesse dia. Criança, quando fica impaciente, ela fica perturbando, né? Procurando coisa para perturbar. E minha mãe estava indo bem no bingo, né? Marcando bem direitinho os números saindo, ela marcando na cartela e marcava com marcava com feijão. Acaba colocava um feijão em cima do número que saiu, acaba cantando as pedras, tal. Quando faltava 2 pedras, eu não sei que presepada eu fiz, que eu derrubei a cartela dela. Derrubei a cartela dela com os feijão, com tudo. Pronto, ela perdeu o juízo, levei uns tapas, fui dormir de couro quente, chorando. É histórias da vida, beleza? Para a semana, domingo que vem, tem mais. Valeu? Obrigado, gente. Até lá.